Agora a gente fala sobre o caso do cavalo Mandrake. Lembra? Acompanhamos desde o começo. O Mandrake tinha uma doença chamada de anemia infecciosa equina, que é o AIE, assim, uma sigla que eles identificam essa doença. E foi decidido que o animal precisava ser sacrificado imediatamente, depois de um pedido do Ministério Público. Mas antes disso acontecer, a dona do Mandrake, a Fabiana, conseguiu uma liminar na justiça impedindo que o cavalo fosse sacrificado. No entanto, a vigilância cumpriu a ordem do Ministério e sacrificou o animal. Fabiana contestou a decisão. Hoje, nós conversamos com o diretor regional da Defesa de Agropecuária e ele explicou melhor o que é essa doença que obriga a sacrificar um animal. E eu lembro que esse caso tomou uma comoção muito grande, porque há situações em que animais podem viver até longe. Mas será que isso é válido também para o estado de São Paulo? E aí as pessoas ficaram muito comovidas com isso. E nós fomos buscar especialistas. Põe a reportagem no ar. Cavalos e éguas identificados com anemia infecciosa equina devem ser sacrificados no estado de São Paulo. A doença é de comunicação obrigatória e o controle segue orientações internacionais. Existe um organismo internacional que todos os países membros da Organização Mundial de Saúde Animal têm que cumprir essas determinações, né? Aí o Ministério da Agricultura normatiza essa legislação e os estados executam as atividades de proteção e defesa agropecuária, né? Então, o estado de São Paulo, existe uma legislação baseada numa lei do Ministério da Agricultura, que é baseada numa lei internacional. O diretor explica que o Pantanal é a única região do país em que pode ocorrer o isolamento dos animais identificados com o vírus. Lá também ocorre o sacrifício, mas de um jeito diferente, porque o número de equinos doentes é grande. Lá eles estão dividindo a propriedade em área limpa, vamos dizer assim, onde tem os animais, somente animais equinos negativos, e uma área suja, onde eles mantêm os animais positivos, numa distância onde eles sabem pela prática que não tem como essa mosca hematófaga transitar. Então, aí com o tempo, eles vão reproduzindo aqueles animais negativos e vão abatendo os positivos. Porque os positivos, como eu disse, não tem cura. Então, com o tempo, naquela propriedade, eles vão eliminando os positivos e mantendo os negativos. É impossível, né, se fazer no estado de São Paulo, por aquilo que eu falei. A proximidade das propriedades é muito grande. Então, lá são grandes propriedades onde os produtores ou pecuaristas têm condições de manter essa distância e esses rebanhos separados, rebanho positivo de rebanho negativo. Todo este cuidado é porque não existem tratamentos ou vacinas para o controle do vírus que provoca anemia. O caso de Mandrake, que estava com a doença em Cajuru, foi destaque na Record TV. Deixa a mamãe jogar. Deixa a mamãe jogar. Chega pra lá pra mamãe jogar. Vai. Aí. O cavalo foi eutanasiado na semana passada. Eu não consigo, às vezes eu pego o meu celular e vejo as fotos, os vídeos que eu fazia, os treinos que eu fazia com ele. E não tem mais, não existe mais, né? Não tem essa possibilidade. E não adianta eu falar que eu vou comprar outro, que eu tenha outro, que vá ser igual, porque não é, né? O diagnóstico dele com a doença foi contestado. Fabiana conseguiu na justiça a contraprova, que também foi positiva. Mas, segundo o advogado, além do novo exame, a decisão indicava a opção de isolamento do animal, que não foi acatada. O juiz não deixa claro que era para eutanasiar o cavalo e ele não deixa claro que era para matar, né? Então, nesse momento, a gente, como advogado, estava aguardando o trânsito em julgado desse mandado de segurança, né? Para que ele finalizasse e assim eu pudesse distribuir um novo processo, né? Porém, não foi assim que aconteceu. Ernesto critica a forma como ocorreu a eutanásia sem qualquer conversa. Estava marcado para as 3, eles anteciparam novamente para as 9h30. Mais uma vez tentando aí que a gente não tivesse como ter um procedimento, um processo para que interrompesse a eutanásia do cavalo. Fabiana lembra que o cavalo não tinha sintomas e desempenhava bem as atividades. Você nota que chegou a um ponto que ela estava medindo forças, sabe? Você tentava explicar, você tentava dialogar e ela sempre mandava, sai para lá ou fica quieta,
ou não eu não vou falar com você, entendeu? Então, eu acho assim que foi uma questão, assim, eu acho que foi uma questão bem pessoal. A dona de Mandrake quer justiça e, dependendo da sentença final, quer pedir a punição dos responsáveis pela morte do cavalo. O diretor de Defesa Agropecuária explica que o que ocorreu com o Mandrake é comum. A infecção pode ser assintomática e o animal demorar para desenvolver os sinais clínicos da doença. Como é uma doença crônica, e às vezes até assintomática, dependendo se o animal tiver uma nutrição e um manejo bem feito, esse animal vai demorar muito tempo para apresentar sintoma. Então, aí o que vai acontecer? Com qualquer queda de resistência, com uma queda de imunidade, esse animal vai começar a perder a resistência dele. Então, esse animal, às vezes, ele vai se cansar muito rápido. Então, às vezes, ele vai apresentar alguma sintomatologia, por exemplo, como edema em membros inferiores. Então, edema de tórax, de peito. Então, ele vai começar a apresentar sintomas mais graves, né? Inclusive com prejuízo, né, sério para o animal em relação a isso, né? Até a questão de bem-estar animal, porque o animal ele tá sendo submetido a um esforço que ele não tá suportando mais aquilo, né? Além de Cajuru, o estado identificou casos de anemia infecciosa em cidades da nossa região, como Ribeirão Preto, Brodowski e em Santa Rita do Passa Quatro, onde mais de uma dezena de animais teve que ser sacrificada. Nós tivemos um foco, por exemplo, em Santa Rita do Passa Quatro, que atingiu 2 propriedades. Uma das propriedades, inclusive, teve uma disseminação muito rápida. Haviam 2 animais positivos inicialmente, e no mês seguinte, que a gente vai fazer todo o acompanhamento da região, 30 dias depois já tinham 12 animais positivos nessa propriedade, nessas 2 propriedades. Então, todos tiveram que ser eutanasiados. Então, para mostrar que a disseminação da doença, às vezes, é muito rápida.